no dia de hoje, eu vou trazer para vocês o caso de uma aposentada, tá? Onde ela nos procurou porque ela queria fazer apenas uma simulação. Olha só, ela não estava com o intuito de contratar, ela queria apenas fazer uma simulação. Ela já tinha um contrato em andamento onde ela pagou 16 parcelas, ou seja, já tinha aí pelo menos as 12 que é pedido, seja para um refinanciamento, para uma portabilidade, não é verdade? Ela já tinha o mínimo exigido, ela pagou 16 parcelas, certo? E ela queria que eu fizesse uma análise e ver quais as possibilidades que teria em cima daquele contrato. Como vocês sabem, existe a possibilidade de portabilidade com troco e existe a possibilidade do quê? Da portabilidade sem troco, que seria apenas o quê? Redução de parcela. Muitas pessoas não entendem exatamente como funciona isso, tá? Por exemplo, fala, como que eu vou fazer uma portabilidade e não vou ter troco? Que lucro eu vou ter? Claro que você vai ter lucro sim, porque vai reduzir o valor da sua parcela. Agora, o que não dá para ser feito, por exemplo, é reduzir parcela e ainda ter troco. Esse tipo de operação já não dá para fazer. Agora, existe então a portabilidade com troco, que permanece o mesmo valor de parcela que você paga, né? Porém, vai renovar o seu contrato e você vai ter um troco. Ou existe a portabilidade sem troco, que aí neste caso é como eu estou citando para vocês, que seria o quê? A redução da parcela. Vai ter uma diminuição no valor da parcela mensal que você paga, tá? Então, eu fiz todo um levantamento para esta cliente, para esta aposentada, e passei todas as possibilidades, sendo que ela tinha condições de fazer tanto uma portabilidade com troco, e ela também tinha condições de fazer uma portabilidade sem troco. E aí vamos entender exatamente o que aconteceu, tá? Vamos entender exatamente qual foi a economia que esta aposentada fez nesse conjunto de informações aqui, não é verdade? Vamos lá, pessoal, olha só. Então, eu passei para ela as duas possibilidades. Como eu disse inicialmente, ela não tinha pretensão de fazer nenhum tipo de renovação. Ela só queria saber o que ela tinha disponível, qual era as possibilidades dela, certo? Ela estava com um contrato com uma taxa de juros normal, então também facilitava muito a portabilidade, certo? Afinal de contas, ela não tinha feito ainda nenhum tipo de renovação, então ela estava com a taxa de juros normal do contrato, ela já estava com 16 parcelas pagas, certo? E a idade dela também é favorável, né? Ela tem 63 anos. Então, tá dentro aí da regra por todos os bancos, não tem nenhum tipo ainda de restrição por conta da idade, certo? Aí eu apresentei, então, as duas informações para ela. De momento, a portabilidade com troco, ela já recusou. Afinal de contas, ela disse que não estava precisando de nenhum valor financeiro, ela não precisava de dinheiro naquele exato momento. Então, ela não gostaria de fazer, no caso, uma portabilidade com troco. Foi aí que eu mostrei para ela a vantagem, tá? Dela fazer o quê? Uma portabilidade sem troco, pessoal. Por quê? Uma vez que ela não precisa de dinheiro, mas economizar sempre é bem-vindo, não é verdade? E no caso dela, nós conseguiríamos fazer a portabilidade dela, reduzindo o valor de parcela mensal que ela paga. Nós conseguiríamos reduzir o valor mensal em que ela paga, certo? E aí, eu acabei de falar, a economia ela é sempre bem-vinda, né? Para que você vai ficar pagando a mais, sendo que tem uma possibilidade de redução, certo? Foi aí que despertou o interesse dela, uma vez que não iria atrapalhar o prazo do contrato, porque a portabilidade sem troco
vai permanecer o prazo do contrato que ela estava, que no caso dela são 68 parcelas em aberto, então ia permanecer com 68 parcelas e iria reduzir o valor do desconto dela mensal. No caso dessa portabilidade sem troco, pessoal, daria uma redução mensalmente de R$ 179. Olha que diferença boa por mês, não é verdade? Então, olha só, imagina ela fazendo a portabilidade, permanecendo as mesmas quantidades de parcelas, ou seja, 68 parcelas, não iria voltar para 84, não. É uma portabilidade sem troco, então ia permanecer, no caso, a quantidade de parcelas em que está atualmente o contrato e ainda teria uma redução de R$ 179 por mês, pessoal. Uma diferença muito grande, uma diferença muito boa que pode acontecer com muitos de vocês. E aí, vamos pensar, então, no valor que ela está economizando neste contrato. Então, olha só, R$ 179 por mês, tá? R$ 179 por mês, vezes 68 parcelas, que é a quantidade de parcelas que falta, ela está economizando R$ 12.172. Olha que economia, não é verdade? É uma economia muito significativa, uma economia muito boa e que pode acontecer com muitos de vocês. É claro, preciso deixar aqui para vocês essa informação. Todo mundo consegue? Não, pessoal, não é todo mundo que consegue. Você precisa ter um contrato que esteja dentro das condições de portabilidade para redução. Então, por exemplo, você ter um contrato com uma taxa de juros mais alta, não pode ser taxa de juros baixa, certo? Ter mais de 12 parcelas pagas. 12 é o mínimo do mínimo, pessoal. Vocês viram que ela já tinha 16. Ou seja, já tinha uma boa quantidade de parcelas pagas. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm 24 parcelas pagas, 30 parcelas pagas, com taxa de juros mais alta, há possibilidade, sim, de fazer, então, uma portabilidade sem troco, tendo aí uma redução no valor do seu desconto mensal e permanecendo a mesma quantidade de parcelas em aberto. Tá certo? Então, pessoal, a portabilidade sem troco, ela existe, ela é possível, tá? Claro que não vai servir para todos os contratos, mas é uma possibilidade. Por isso que eu gosto de trazer aqui para vocês todos os tipos de possibilidades, né? Seja a portabilidade com troco, dependendo da quantidade de parcelas que foi paga, eu sempre trago para vocês vários casos para que vocês possam entender como o consignado funciona, tá certo? Ficou claro para vocês a economia que essa aposentada fez? R$ 12.172 de economia neste contrato. Legal, né?